Olá, boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui em mais uma tarde com amigos e hoje vamos falar de um tema muito especial, uma passagem bíblica muito conhecida por todos nós, que é as bodas de Caná. E vamos trazer nessa passagem algumas interpretações que podemos adequar claramente à nossa vida pessoal. O primeiro passo é começar com a leitura. Vamos até o Evangelho segundo São João, capítulo 2, dos versículos 1 ao 12. 3 dias depois, celebravam-se as bodas de Caná em Galiléia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: "Eles já não têm vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou." Disse então sua mãe aos serventes: "Fazei o que ele vos disser." Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: "Enchei as talhas de água." Eles encheram-nas até em cima. "Tirai agora", disse-lhe Jesus, "e levai ao chefe dos serventes." E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: "É costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ali só demoraram poucos dias. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho relatado por São João é um evangelho muito rico, porque nós podemos fazer a interpretação dele da forma em que ele está escrito, onde Jesus ele realmente fez o milagre durante um casamento. E por que o milagre da transformação da água no vinho no casamento? Porque na época era uma tradição muito importante servir vinho e era uma vergonha muito grande que passaria um casal de noivos caso acabasse o vinho durante uma festa de casamento. E naquele momento, esse milagre aconteceu e mostrou o poder de Jesus. Mas o que é interessante que nós podemos tirar logo no início. Primeiro, vamos falar de nossa mãezinha Maria. A percepção dela dessa possível dificuldade que passaria o casal de noivos. E nesse momento, nós podemos ver como ela intercede por nós. Mesmo Jesus, Filho de Deus, tendo dito: "Mulher, ainda não chegou a minha hora", Maria, ela deixa a fé guiar ela. Ela deixa toda essa confiança de coração que ela tem em Jesus Cristo guiar. E ela simplesmente, ao invés de insistir, falar: "Mas por que nessa hora? Vamos ajudar e tudo mais", ela vira para os empregados e diz para fazer o que ele lhes disser. E olha que interessante, ela não fala: "Vão lá pegar isso, pegar aquilo", ela não fala nada disso. Ela simplesmente se deixa guiar pela fé e pede que os empregados sigam a vontade de Deus na vida dele. Olha que interessante, quantas vezes nós temos dificuldades em alguma coisa em nossa vida e nós não pedimos a intercessão de nossa Maria Santíssima. Ela está aqui para nos ajudar. Nos coloquemos às vezes no lugar do casal de noivos em que havia uma necessidade. Maria capta essa necessidade e ela pede a Jesus. Mas temos que nos colocar também no lugar dos empregados de fazer a vontade de Deus. Devemos fazer aquilo que Deus nos instrui a fazer. Não é simplesmente achar: "Vou pedir a Maria, que ela vai pedir a Jesus
e vai acontecer na minha vida, não importa o que eu faça. Não, nós temos que trilhar o nosso caminho da santidade. Essa é a beleza, esse é o nosso objetivo. Nós caminharmos em direção à santidade, é isso que Maria traz para a gente nessa frase. Dando continuidade, os empregados eles fizeram aquilo que Jesus havia solicitado e Jesus fez a transformação da água no vinho. E nesse momento em que Jesus faz a transformação da água do vinho, há surpresa do chefe da cerimônia, que normalmente se serve melhor o vinho bom no início e depois o vinho menos bom, porque as pessoas elas já estão embriagadas. Mas Jesus ele fez um milagre tão perfeito que ele fez o vinho melhor. Esse vinho melhor para demonstrar quão grande é o seu poder. E aqui nós temos uma interpretação também que podemos fazer. Quando entendemos que Jesus transforma a água em vinho, isso pode representar em nossas vidas, olha que interessante, olha a ligação, representar a mudança nas nossas vidas, a mudança no nosso coração. Maria pede a Jesus, Jesus diz que não é a hora, Maria, guiada pela sua fé e pela sua confiança, que é uma das 3 virtudes que nós falamos, que é a fé, ela pede para que os empregados façam o que Jesus disser, façam a vontade de Deus. E aqui Deus, depois que os empregados fizeram a sua vontade, ele transforma a água no vinho. Olha que belo! Jesus, quando nós fazemos a vontade dele, nós deixamos a transformação que Jesus tem para a nossa vida acontecer. E ele transforma o nosso comportamento, o nosso corpo, o nosso espírito, os nossos atos, da água para o vinho, na busca da santidade. E aí, quando isso é feito, da mesma forma que há a surpresa do chefe da cerimônia de que o vinho melhor está agora, haverá também a surpresa daqueles que estão no entorno, porque nós seremos pessoas melhores, pessoas mais justas. Será um caminho fácil? Não é um caminho fácil, mas nós estaremos demonstrando através dos nossos atos tudo aquilo que Deus nos ensinou, tudo aquilo que Deus traz para a gente, tudo aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. E isso é muito bom, porque nossa vida ela se transforma completamente do momento em que Jesus entra. Nós temos uma vida que tem a esperança, uma fé maior, nós temos o amor. Olhamos esses tempos atuais em que estamos em casa, onde a nossa fé por vezes pode se abalar, que a nossa esperança pode estar abalada, que nós não estamos tendo alguma dificuldade de encontrar alguma forma de amor, de praticar o amor. Essa leitura ela se encaixa muito bem, porque Maria nos dá um perfeito exemplo de fé, do que confiar em Jesus. E a partir daí, seguindo a vontade de Deus, essa esperança ela brota no nosso coração de que tudo vai acontecer. E com a vontade de Deus em nossa vida, deixando todo esse amor, toda essa compreensão, toda essa misericórdia divina fluir na nossa vida, nós vamos encontrar as diversas formas de fazer o amor, através da doação, através de uma conversa, de uma simples conversa, através de um cuidado. Nós vamos nos prostrar mais aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, em oração pelo próximo, que também é uma forma de amor, e vamos praticar aquilo que Deus tem para nós. Então, meus amigos, vamos usar os exemplos, os bons exemplos que essa leitura nos traz. A fé que Nossa Senhora tem, em que em nenhum momento ela duvida de que seu filho, Jesus, vai realizar e vai ajudar o casal, a nossa maior intercessora. E aí eu faço um parênteses, tem uma história bastante engraçada, na verdade não é engraçada, é uma história bem bonita, que explica um pouco o que representa a intercessão de uma mãe. Tinha um médico, e era um médico muito atarefado. Ele tinha uma agenda muito cheia e as pessoas elas tentavam marcar consulta o tempo todo e não conseguiam.
Um belo dia, uma senhora estava com muita dificuldade de saúde e tentou marcar a consulta e não conseguiu. Ela tentou falar com o médico, mas o médico, naquela turbulência de tantas pessoas graves acontecendo, ele acabou não priorizando. Falou: senhora, infelizmente a senhora vai ter que seguir a minha agenda. A senhora, indo embora triste, cruzou com uma mulher no corredor. E essa mulher, muito caridosa, perguntou: mas o que foi, senhora? Vendo essa senhora sair do consultório do médico, o que está acontecendo? Aí a senhora explicou que estava com um problema de saúde grave, mas que não tinha conseguido, que aquele médico era referência, que ela tinha muita esperança que ele pudesse ajudá-la. Aí a senhora escutou atentamente e falou: tudo vai dar certo, senhora. E aí a senhora que estava doente foi embora e a outra senhora seguiu ao caminho do médico. Logo mais ao fim do dia, a senhora doente recebeu uma ligação. Era a secretária do médico, dizendo que havia encontrado uma vaga para ela no dia seguinte. A mulher, ela ficou muito feliz, porque aquilo podia representar a salvação da vida dela. No dia seguinte, chegando, ela pergunta: doutor, eu tentei por várias vezes com a sua secretária, falei com o senhor por diversas vezes e sempre tive negativas e não consegui. O senhor era um homem muito ocupado, muito assoberbado. Aí ele falou: a senhora cruzou e saindo do meu consultório era minha mãe. E ela veio pedir para mim, para que eu desse uma atenção especial para a senhora. Então aqui estamos hoje. Olha que belo, o poder da intercessão de uma mãe. O poder da intercessão de uma mãe é precioso, é um tesouro. Vamos nos utilizar desta intercessão que é Nossa Senhora, que pede por nós a Jesus e que com sua fé e confiança infinita nos ajuda. Mas lembremos, temos que, com as nossas atitudes, glorificar a Deus. Devemos fazer aquilo que Deus quer para a nossa vida. Não adianta pedirmos alguma coisa se nós não estamos fazendo a vontade de Deus na nossa vida. Isso é super importante. E depois vamos deixar toda essa transformação de água e de vinho acontecer. Deixar essa transformação do menos bom para o maravilhoso, para o ótimo, para que possamos mostrar o poder de Deus na nossa vida, mostrar a todos o milagre de Jesus em nossa vida. Ok, meus amigos? Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima. Vamos utilizar da intercessão de nossa mãe, confiando na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, fazendo sempre a sua vontade. Amém.